Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma unidade da disciplina de Matemática, unidade 5. Dessa vez iremos aprender o princípio fundamental de contagem e também noções de fatorial e somatório. Vamos lá? Análise combinatória. O que é? A análise combinatória ou simplesmente combinatória, né? São cálculos que permitem a formação de grupos relacionados à contagem, de forma que faz análise das possibilidades e das combinações possíveis entre um conjunto de elementos. Por isso, a análise combinatória é muito utilizada nos estudos sobre probabilidade e lógica. O que quer dizer? Maneiras, caminhos diferentes, quais são as possibilidades, ok? Análise combinatória é basicamente isso. Aqui é o conceito, ok? Quando a gente for estudar isso nos exercícios e nos exemplos, vai entendendo melhor. Isso aqui é apenas o conceito. O que é a probabilidade? Acredito que todo mundo já saiba. Probabilidade é um conceito da matemática, né? Permite analisar ou calcular as chances de obter determinado resultado diante de um experimento aleatório, seja um lançamento de dados ou a possibilidade de ganhar na loteria, né? A gente vê isso várias vezes, né? Situações do dia a dia. Qual é a chance disso acontecer? É 1 em 1 milhão? Coisas assim, né? Probabilidade, né? A partir disso, a probabilidade determina o resultado entre o número de eventos possíveis e o número de eventos favoráveis, apresentado pela seguinte expressão. Aqui nós temos, né, uma fórmula, né? Probabilidade é o P. O que é esse NA? Número de casos e eventos favoráveis. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. E o N, né, número de casos e eventos possíveis. Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos supor uma caixa cheia de bolas, ok? Várias bolinhas, ok? Que como seria? Vamos supor o seguinte. Vamos supor que temos duas bolas amarelas vamos ver 10 bolas pretas. No total temos 12, então. 12 bolas, né? Duas bolas amarelas e 10 bolas pretas, 12. Qual é a chance da gente tirar uma das amarelas? Seria como? P é igual a quê? Número de casos e eventos favoráveis. A gente tem que pegar as amarelas. E quais são os números de casos e eventos possíveis? 12. Ou seja, 2 em 12, né? Total, né? Isso seria basicamente igual a 1/6, né? Aí você pega 1 e divide para 6. 1 dividido para 6. Isso vai ser igual a quanto? 1 dividido para 6. Coloco o 0 e um 0, vírgula. Aqui fica 1. 1 vezes 6 dá 6, sobra 4. Acrescentando o 0 aqui, 40. 5, aliás, perdão, 5 não, né? Epa, 5 não, 6. 6 vezes 6 dá 36 e a partir daqui já vai dar dízimo periódico porque vai dar o 4 infinitamente. Então, ou seja, transformando isso em porcentagem, daria quase 17%, aproximadamente, porque dá 16,6666, ok? Dá dízimo. Então, isso aqui, qual é a probabilidade? Aproximadamente 17%, vamos assim dizer, ok? É isso. Assim calcula a probabilidade, ok? Tem aqui um pequeno exemplo, tá? Vamos lá. O princípio fundamental da contagem diz o seguinte. O princípio fundamental da contagem postula que quando o evento é composto por N etapas sucessivas e independentes, de tal modo que as possibilidades da primeira etapa é x e as possibilidades da segunda etapa é y, resulta no número total de possibilidades de o evento ocorrer dado pelo produto x vezes y. Como assim? Vamos entender. Tem um exemplo aqui embaixo, a gente vai lendo, a gente vai entendendo, ok? Aqui ele só apresentou o conceito. O conceito às vezes é um pouco difícil de entender, né? Mas quando a gente vê isso em exemplos fica mais fácil.
Em resumo, no princípio fundamental da contagem, multiplica-se o número de opções entre as escolhas que lhes são apresentadas. Como exemplo, podemos pensar na combinação de roupas de uma garota, sendo que ela possui 3 tipos de calça, 4 tipos de blusa, 2 tipos de sapatos e 3 tipos de bolsa. Aí a pergunta é, de quantas maneiras diferentes ela pode se vestir? Então é o seguinte, logo para saber quais as diferentes possibilidades que a garota possui, formadas por suas peças de roupas, basta multiplicar o número de peças. Então, ou seja, 3 vezes 4 vezes 2 vezes 3. A garota possui 72 possibilidades de configurações. Repare que foi isso que ele falou, né? X vezes Y. Olha só, vamos ler mais uma vez, olhando para esse exemplo, e vamos ler o conceito. Quando o evento é composto por N etapas sucessivas e independentes, de tal modo que as possibilidades da primeira etapa é X e as possibilidades da segunda etapa é Y, resulta no total de possibilidades de o evento ocorrer dado pelo produto X vezes Y. Então, ou seja, aqui nós temos quantas possibilidades? Né? Primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, quarta etapa, certo? Então, ficaria 3 vezes 4 vezes 2 vezes 3. É isso que está querendo dizer. Tranquilo? Dando continuidade. Tipos de combinatório. A combinatória utiliza de importantes ferramentas, ou seja, há 3 tipos básicos de agrupamento de elementos: arranjos, combinações e permutações. Todos utilizam fatorial. Como assim? Existem exemplos de exercícios ou de situações, vamos assim dizer, que podem ser um problema de arranjo, ou um tipo de combinação, ou um tipo de permutação. Vamos entender um pouquinho de cada um. Como é que eu sei qual é qual? Como é que eu vou usar? Como é que eu faço o cálculo, ok? Seria basicamente o seguinte. No fatorial, o que é o fatorial? Vamos entender primeiro o que é fatorial, tá bom? A gente vai ver aqui o conceito de fatorial. Ao produto dos números naturais, começando em n e decrescendo até 1, denominamos de fatorial de n e representamos o n com o ponto de exclamação. N ponto de exclamação. Como assim? Olha só. Segundo tal definição, o fatorial de 5. Fatorial de 5, ó, é assim, ó. 5 pontos de interrogação, ok? Interrogação não, desculpa. Exclamação. 5 pontos de exclamação. E como é que você lê? Lê-se 5 fatorial. Ok? Como é que calculo 5 fatorial, galera? É fácil. Começamos pelo 5. Então, vamos fazer 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 até chegar no 1. Então, peraí. Como é que calculo 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 até chegar no 1. Se eu quiser calcular o 8 fatorial, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É isso. Acabou. É isso. Ok? Então, se 5 fatorial é igual a quanto? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 120. O 4 fatorial é 24. E o 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, 6. É isso, galera. Não tem muito mistério, não. Ok? Só que existe uma regra, galera. Existe uma regra que é o seguinte. Por definição, o 0 fatorial e o 1 fatorial, os dois são igual a 1, ok? Isso é uma regra. 0 fatorial, quanto que der? 1. E 1 fatorial? É 1. Parece meio estranho, né? 0 fatorial ser igual a 1? Sim, o 0 fatorial é igual a 1. Tudo bem? Por definição, ok? Então, vamos continuar aqui. Escrevendo um fatorial a partir de um outro fatorial menor, ou seja, vimos que 5 fatorial é equivalente ao quê? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? Mas note que também podemos escrever de outras formas, em função de fatoriais menores. Como assim? Olha só, galera. O 5 fatorial, ele pode ser escrito como? Como 5 vezes o 4 fatorial. Não entendi. Eu posso reescrever, galera. Ó. Ele está fazendo isso aqui. Ó. 5 vezes 4 fatorial. Tá vendo que o 5 fatorial, olha só, de novo. O 5 fatorial, ele não é 5 vezes 4 vezes o 3 vezes o 2 vezes 1, não é isso? Mas o que ele fez? Ele está reescrevendo isso de uma outra forma. Seria como? Seria o seguinte.
5 fatorial ele também pode ser escrito assim, ó, 5 vezes qual é o próximo número? 4 fatorial. Ou 5 fatorial, vamos descer mais um pouco? Ficaria como? Ficaria 5 vezes 4 vezes o próximo número 3. Aí você coloca um fatorial aqui. É no mesmo. Ok? Ou então pode-se descer ainda mais. 5 fatorial pode ser igual a 5 vezes 4 vezes o 3 vezes qual o próximo número? O 2 fatorial. Ok? Tudo isso vai dar o mesmo resultado? Sim. Se você parar para analisar, ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, a gente já viu que dá 120. Agora bora ver esse outro aqui. Quanto que é o 4 fatorial? 4 fatorial bem aqui, ó. Aqui a gente sabe, ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, a gente sabe que vai dar 120. Aqui é 120. A resposta, certo? E aqui, ó, 5 vezes quanto que dá o 4 fatorial? Isso aqui vai ser o quê? Vai ser 5 vezes 24? Aí eu pergunto, quanto que é 5 vezes 24? 120. Também isso aqui vai dar 120. E aqui? Ó, 5 vezes 4 é 20. E o 3 fatorial? 3 fatorial dá 6. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Aí eu pergunto, quanto que é 6 vezes 20? Aqui vai ficar 20, né? E o 3 fatorial deu 6, né? Quanto que é 20 vezes 6? 120. E aqui? Ó, 5 vezes 4 vezes 3. Vamos ver? 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. E o 2 fatorial? 2 vezes 1, 2. Então, 60 vezes 2 também dá 120. Repare que aqui é só uma maneira de reescrever, ok, galera? Ou seja, o 5 fatorial pode ser escrito como 5 vezes 4 fatorial. Ou se você quiser diminuir mais, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Se quiser diminuir ainda mais, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Ok? Sempre vai dar o mesmo resultado. Então, o que isso quer dizer? Vou apagar aqui, ok? O que isso quer dizer? Se eu quiser então, por exemplo, reescrever o 7 fatorial. 7 fatorial. Isso é a mesma coisa que o que a gente já aprendeu? 7 vezes 6 vezes 5 vezes o 4 vezes o 3 vezes o 2 vezes o 1. Até chegar no 1. Ok? Mas se eu quiser reescrever isso, ou seja, 7 fatorial, como é que eu posso reescrever isso? É fácil, né, galera? Só fazer o que? 7 vezes, ó, 6 fatorial. Para aqui, ó, no 6 fatorial. Eu quero reescrever, deixar ainda menor. Vou diminuir ainda mais. Então, vai ficar 7 vezes 6 vezes o 5 fatorial. É só reescrever, ou seja, isso aqui vai dar a mesma coisa? Os 3 aqui, sim. Vai dar o mesmo resultado, ok? Fatorial, beleza? Então, o que é fatorial? É um número com o ponto de exclamação. E como é que faz a conta? Você começando pelo número, você vai multiplicando, diminuindo até chegar no 1. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O 10 fatorial, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ok? É isso, fatorial. Vamos adiante. Aqui basicamente, ele está expressando, né? Ele está apenas expressando, sim, no conceito, uma nomenclatura matemática, ok? Então, assim, ó, fatorial genérico. N pode ser qualquer número. Ó, o N pode ser qualquer número. N igual a N vezes N menos 1. Sim, galera, olha só. Por que N menos 1? Se a gente coloca um valor aqui, ó, 10. Vamos supor que é 10 o N. Então, vai ficar 10 vezes o quê? 10 menos 1 que vai dar 9. Ó, 10 vezes 9 fatorial. Se você continuar reescrevendo aqui, vai ficar 10, ó. Aqui vai ficar 9, aqui vai ficar 8, aqui vai ficar 7, e assim vai sucessivamente. Isso aqui é só um conceito, ok? Está falando aquilo que a gente acabou de aprender, só que em uma nomenclatura mais abstrata. Vamos dizer, mais matemática, ok? Beleza.
Tranquilo? Continuando então. Aqui, simplificação envolvendo fatoriais. Ó, temos a seguinte fração que diz o seguinte, olha aqui, ó. Tá vendo 5 fatorial dividido para 3 fatorial. Professor, eu podia fazer isso aqui, não podia? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que aí dividindo aqui ficaria 3 vezes 2 vezes 1. Que aí vamos fazer a conta aqui. Em cima vai dar 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. E aqui, 3 vezes 2, 6. Vezes 1, 6. Então, 120 dividido para 6. Isso aqui é igual a 20. Concorda? A pessoa podia fazer desse jeito. Não podia sim, mas tem um jeito mais simples, né? De simplificar. Ok? Porque imagine se você tivesse que fazer isso com um número gigantesco, sei lá, 14 fatorial. Você vai ficar 14 vezes 3 vezes 2 vezes 11 vezes 10 dividido para 8 fatorial. Ia dar muito trabalho, você concorda? Então, existe uma coisa chamada simplificação. O que é a simplificação? Simplificação é isso aqui, ó. Vimos o quê? Olha só, não é 3 fatorial embaixo? Então, o que foi que ele fez? Ó, ele simplificou, reescreveu o que a gente já aprendeu. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, tá vendo? Que ele só reescreveu. E olha aqui embaixo, olha só que interessante. O que aconteceu aqui embaixo? Ó, ele cortou o 3 fatorial com o 3 fatorial. 5 vezes 4, 20. Repare que deu a mesma coisa do que aquele trabalho que a gente fez na primeira vez. Não deu 20? Então, é uma maneira assim mais, vamos dizer assim, um atalho. Uma maneira mais fácil, ok? Para poder calcular, para não dar muito trabalho. Tudo bem? Porque imagina, olha só, imagina a seguinte situação, olha só. Vou dar outro exemplo aqui. Vamos supor que a fração fosse isso aqui, ó. Ou melhor, eu ainda vou aumentar, não vou colocar 10 fatorial não. Eu vou colocar, deixa eu ver, 12 fatorial. Vou aumentar só um pouquinho, 12 fatorial. Você teria que fazer o quê? 12 vezes 11 vezes 10 até chegar no 1. E o 8 é a mesma coisa. Depois o resultado dos dois você dividir, dá muito trabalho, concorda? Vamos fazer a simplificação. Ficaria 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes... Opa, cheguei no 8, coloco 8 fatorial. Aí o que faz agora? Não tem 8 fatorial embaixo? Bora simplesmente cortar, ó. Corta, corta. Aí ficou mais fácil só fazer o quê? 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9, ok? É bem melhor, né? Do que a gente ficar fazendo o 12 completo, depois achar um número gigantesco e depois fazer o 8 fatorial e dividir um pelo outro. Vai dar muito mais trabalho, né? Ok? Vocês entenderam? Acredito que sim. Bem tranquilo, né? De boa, então. Vamos continuar. Vamos fazer agora um exercício resolvido. A partir de fatoriais, obtém uma sequência com 7 números compostos consecutivos. Vamos entender o que ele está pedindo primeiro. O que são números compostos? Vamos relembrar isso. Números compostos, galera, são aqueles que não são primos. Vocês lembram dos números primos, a sequência? 2, depois do 2, qual é o próximo primo? 3, 5, 7, 11, 13, 17 e por aí vai infinitamente, né? Mas, pessoal, o que é número primo? Número primo é aquele que só é divisível pelo número 1 e por ele mesmo. Só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo. Então, os números compostos são o quê? Os números que têm mais de dois divisores. Eles têm mais divisores além do número 1 e dele próprio. Ok? Isso é número composto. O que não é primo. Tudo bem? Lembrando, número primo só é divisível por dois. Aliás, só tem dois divisores. O número 1 e ele mesmo. E os compostos têm mais de dois divisores. Ok?
Tudo bem, compostos tudo bem, mas o que são consecutivos? Ó, números compostos e consecutivos. Consecutivos é o que vem na sequência. Por exemplo, ele pediu assim, ele pediu 7 números compostos consecutivos. Tá, mas se ele falasse assim, 7 números consecutivos. Eu quero que você me dê 7 números consecutivos. Ele não está pedindo só compostos. Como seria a resposta? Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, está na sequência. Podia ser, sei lá, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pronto, 7 números consecutivos. Mas nesse caso tem que ser composto, ou seja, não pode ter na sequência nenhum número primo. Como é que a gente faz isso? Bom, ele pediu pelo menos 7, né? Então a gente parte do 8 fatorial. Fazendo a conta, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, isso vai ser igual a 40.320. Essa é a resposta. Tudo bem? O 8 fatorial é igual a 40.320. Como é que a gente acha o primeiro número da sequência? Pega isso e soma com 2. Ok? E o último a gente pega isso e soma com 8. Tudo bem? Ó, o primeiro, ó, mais 2. E o último, mais 8, né? 8 fatorial. Então tá aí. Mais 8 e o primeiro, mais 2. Tudo bem? Regrinha, tá, galera? Isso aqui é uma regrinha, tranquilo, tá? A princípio pode ser que confunda um pouco, mas não é. Não é difícil, é de boa, tá? Tranquilo. A sequência, então, qual seria? Tem que ser 7 números, ó. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ok, tem 7 números. Estão na sequência certinho. E o primeiro, ó, é esse aqui, 40.322, foi o que a gente achou. E o último, 40.328. Pronto, a gente obteve 7 números compostos, ou seja, nenhum deles aí é primo. Nenhum deles. Aí é primo. E está na sequência, ou seja, são consecutivos. Ok? Beleza? Vamos adiante. Vamos estudar agora arranjos. O que são arranjos? Nos arranjos, os agrupamentos dos elementos dependem da ordem e da natureza dos mesmos. Assim, para obter o arranjo simples de n elementos tomados, P a P, ou seja, P menor ou igual a n, em outras palavras, para calcular os diferentes arranjos ordenados de tais elementos, utilize a seguinte expressão. Tá bom, galera? Isso aqui tá a formulazinha aqui, ó. Quando o problema é de arranjo, a gente usa essa formulazinha aqui, ó. Ok? Mas espera aí, como assim? Dependem da ordem e da natureza dos mesmos. Toda vez que tem um problema de arranjo, a ordem importa, ok? Se é arranjo, então quer dizer que a ordem importa. Como assim? Ó, esse exemplo aqui embaixo. Como exemplo de arranjo, podemos pensar nas eleições de modo que 20 deputados concorram a 2 vagas no estado de São Paulo. Dessa forma, de quantas maneiras distintas a escolha poderá ser feita? Ou seja, quais são as possibilidades? Várias, né, galera? Mas como é que a gente calcula? Observe que nesse caso a ordem é importante. Claro, galera, ó, 2 vagas. Quem fica em primeiro, quem fica em segundo, quem fica em terceiro, quem fica em quarto, quem fica em quinto. A ordem importa, concorda? Então, se a ordem importa a colocação, vamos assim dizer, então é um problema de arranjo. Toda vez que você lê um exercício sobre análise combinatória e você vê que a ordem importa, de quantas maneiras isso pode acontecer? Se a ordem importa, nesse caso a gente usa arranjo, tudo bem? Como seria isso? É simples. Ó, utilizando a fórmula aqui, o A está aqui. Está aqui a fórmula, né? Galera, quem é o N? O N é o seguinte, não são 20 deputados que concorrem a 2 vagas? Então ficaria como? Ficaria 20, ó, no lugar do N, a gente coloca o 20 no lugar do P, 2. O P seria basicamente assim, possibilidade, né? Não as possibilidades, mas assim, quantas vagas tem? Tudo bem? Temos apenas 2. De boa?
O N é o total. E o P seria basicamente as possibilidades, as mínimas. Tudo bem? Explicando assim de um jeito bem mais fácil para poder entender, ok? Como ficaria? É simples, ó. Vai ficar 20 fatorial. No lugar do N eu coloquei o 20. Vai ficar 20 menos 2. Isso vai ser igual a quanto? Ficou aquela coisa que a gente acabou de estudar, galera. Olha só. 20 fatorial dividido para 18 fatorial. Reescrevendo, que a gente já viu como é que faz. Ó. 20 vezes 19 vezes 18. A gente vai cortar o 18 fatorial com 18 fatorial. Fica 20 vezes 19, que você vai encontrar como resposta 380 maneiras diferentes. Ok? Porque o que quer dizer então se a ordem importa? A gente vê que nesse caso, galera, lógico que vai importar. São 20 deputados, só que só tem 2 vagas. Então vai importar quem ficar em primeiro, quem ficar em segundo, quem ficar em terceiro, quarto, quinto. A posição aqui, a ordem, importa nesse caso. Tudo bem? É importante. Quando você lê um exercício e vê que a ordem foi importante, aí a gente usa arranjo. Deixa eu dar um exemplo de um que a ordem não é importante. Vamos supor o seguinte, que tem um banco lá no fundo do ônibus e tem 4 lugares. Tem 3 amigos. De quantas maneiras diferentes eles podem se sentar? Aí você faz a conta, né? 4 lugares, 3 amigos, mas a ordem importa nesse caso? Não, né? A ordem não tem importância nenhuma aí nesse caso. Tanto faz, um amigo sentar primeiro, outro segundo, outro terceiro, o outro deixar o quarto banco vazio ou o terceiro banco vazio, isso aí. Ué, o que vai interferir nesse caso? Nada, né? Concorda? Então, vamos lá então. Continuando. Combinações. As combinações são subconjuntos em que a ordem dos elementos não é importante. Foi o que eu acabei de ver aqui, né? Entretanto, são caracterizadas pelas naturezas dos mesmos. Vamos ver. Quando a ordem dos elementos não é importante, então temos um problema de combinação. Como é que é a fórmula? A fórmula é assim. Vamos lá. A fim de exemplificar, podemos pensar na escolha de 3 membros para formar a comissão organizadora de um evento, dentre as 10 pessoas que se candidataram. Para tanto, Maria, João e José são os escolhidos. Porém, de quantas maneiras distintas esse grupo pode se combinar? Note que, ao contrário dos arranjos, nas combinações, a ordem dos elementos não é relevante. Ou seja, a combinação Maria, João e José é equivalente a João, José e Maria. Nesse caso, ele não está olhando a ordem assim de quem foi mais votado, porque senão seria problema de arranjo. Aqui no caso seria o seguinte, Maria, João e José. Ele está perguntando de quantas maneiras distintas esse grupo pode se combinar. Tanto faz, tipo Maria, João e José. Ou João, José e Maria. Ué, continua sendo o mesmo grupo, não continua? Opa! Então, nesse caso, é problema de combinação. Nesse caso, galera, como seria? Seria o seguinte. Combinação. Qual é o total? 10, né? E as possibilidades só temos 3 vagas, né? 3 membros. Tem que ser escolha de 3 membros. Então, N é igual a 3. Então, no lugar do N... Aliás, perdão. No lugar do P, você coloca 3. E no lugar do N, você coloca 10. Ok? Porque é o total. Então, fiz isso, olha aqui. No lugar do N é 10, né? E no lugar do P é 3. Então, como ficaria? Ficou 10, 3. Aqui, porque aqui ficou 7 fatorial. Por causa disso aqui, ó. N menos P fatorial. Então, seja 10 menos 3 dá 7. 7 fatorial. O que foi que ele fez aqui? Ora, a gente já viu que a gente pode reescrever nesse 10 fatorial aqui, de editar modo assim, 10 fatorial, né? Lembra disso que a gente pode escrever? O 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8. Não tem esse fatorial aqui, tá, galera? Esse fatorial que está aqui, ó, retira, não tem, tá? Isso aqui foi um erro, tudo bem? Aqui foi só um erro, tudo bem? Não tem.
Só 10 vezes 9 vezes 8, ele parou onde? No 7 fatorial. Tudo bem? Quando chegou aqui, ele cortou quem com quem? Ele cortou 7 fatorial com 7 fatorial. Tudo bem? E agora, o que foi que ele fez? Agora ele pode fazer direto se quiser. 10 vezes 9 vezes 8, certo? E embaixo ele fez o 3 fatorial. Em cima vai dar 720, embaixo 6. Ou seja, 720 dividido para 6 dá 120. Tudo bem? É isso, galera. Não tem mistério. Ou seja, no arranjo, a ordem importa. A ordem é super importante no caso do arranjo. No caso da combinação, a ordem dos elementos não é importante. Ok? Essa é basicamente a diferença do arranjo e da combinação. Tranquilidade? Vamos continuar. Vamos entender agora o que são as permutações. O que são? São agrupamentos ordenados, onde o número de elementos, que ele chamou de n, do agrupamento, é igual ao número de elementos disponíveis, expresso pela fórmula, que seria isso aqui. Essa é a formulazinha. Vamos entender isso melhor. Para exemplificar, pensemos de quantas maneiras diferentes poderiam surgir a sequência do resultado dos 5 números. Então, galera, aqui é um 6, tá? 6 números. 11, 12, 44, 52, 61. Vou colocar mais um aqui. Vamos supor que saiu o número 9 aqui. Ok? Então, 9, 11, 12, 44, 52, 61. Ok? Porque normalmente loteria Mega Sena, né? É Sena, né? Tudo bem? E o resultado aqui, ó, ele calculou em 6 e não em 5. Tudo bem? Sendo assim, os números que compõem o resultado final é uma sequência de 6 números logo. O que ele está querendo dizer, galera? De quantas maneiras distintas podia ter sido feito aí substituições ou coisa assim? Substituições não, né? A sequência que podia ter saído os números. Como assim? Não entendi. Por exemplo, podia ter saído primeiro o 9, depois o 12, depois o 44, 52, 61. Podia ter saído o 9, depois o 11, 12, 44, 52, 61. Ou o 9, depois o 44, depois o 52, depois o 61, depois o 12, depois o 11. Ou seja, essa mistura. Podia ter saído primeiro o 61, o 44, depois o 12. Ou seja, essa mistura aí, né? Obviamente que não tem como repetir o número, né? Não repete o número. Sendo assim, quantas maneiras diferentes podia ter feito ter saído? Quais são as possibilidades? Quantas são as possibilidades? Nesse caso a gente faz o quê? A gente faz aquilo, ó, n fatorial. São 6 números, certo? Então, 6 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso vai dar igual a 720. Em outras palavras, se você fosse escrever todas as possibilidades possíveis, quantas são as possibilidades? 720 maneiras diferentes. Isso, exatamente. A fórmulazinha aí dá para fazer. Parece muito, né? Mas isso é verdade. Se você for fazer todas aí, vai dar 720 maneiras diferentes. Eita. Caramba, né? Muita coisa, né? Mais fácil fazer pela fórmula mesmo, né? Vamos lá, então. Vamos continuar. Vamos fazer um exercício resolvido. Pintam-se n cubos iguais, utilizando-se 6 cores diferentes, uma para cada face. Considerando que cada cubo pode ser perfeitamente distinguido dos demais, o maior valor possível de n é igual a... Bom, um cubo possui 6 faces, portanto, n é igual à quantidade de cubos diferentes, cujas faces podem ser pintadas com cada uma 6 cores. Cada face será pintada com uma cor diferente. Tá, até aqui tudo bem. Há 6 possibilidades para se escolher a cor de cima, 5 para a cor de baixo. Ok? O que está querendo dizer aqui, galera? É o seguinte, imagina um cubo, um dado. Você pega o seguinte, você pinta a parte de cima de uma cor e a parte de baixo de outra. Então temos 6 possibilidades, né, para pintar em cima e 5 para a cor de baixo, ok? Porque, obviamente, não pode repetir cor, por isso que 5 para a cor de baixo.
Mas agora é o seguinte, temos um pequeno detalhe aqui. A quantidade de maneiras para se pintar as outras 4 faces é igual à permutação circular. Espera aí. O que é isso, permutação circular? Vamos entender. Imagine a seguinte situação para eu tentar explicar melhor. Temos 5 pessoas, tá? Imagine 5 pessoas. Aí vamos supor que eles estão em volta de uma mesa, vamos assim dizer. O que seria? Basicamente o seguinte, ó. De quantas maneiras eles podiam se posicionar na mesa? Ó, supor uma mesa redonda aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. Tá, olha só. Vamos supor o seguinte, as 5 pessoas, ó. Vou chamar A, B, C, D e E. Ok? Agora eu vou trocar um pouquinho. Aqui do lado, vou supor, uma possibilidade seria assim, ó. E, A, B, C e D. Aí na terceira aqui, eu vou trocar um pouquinho também. Vou chamar assim, D, E, A, B e C. Aí, na quarta e na quinta aqui também, uma outra maneira, ok? Podia misturar de outro jeito. Mas presta atenção numa coisa. Se eles fossem numa fila, fila, A, B, C, D e E, ou E, A, B, C, D, ou D, A, B, C, enfim, seria cada um, né, diferente. Mas no caso, na permutação circular, que é isso que a gente está vendo, galera, é considerado o mesmo, ok? Se você olhar na imagem, um é apenas o que? A rotação do outro, ok? Então é o seguinte, existe uma fórmula que, para a gente achar uma permutação circular, a fórmula é essa daqui, ó. É o número n menos 1 fatorial. Como assim? Presta atenção, já temos 6 cores, 6 possibilidades para de cima e 5 para de baixo. Agora, quando se trata do dado, galera, olha só. Temos até um quadradinho aqui do lado, olha só. Tem o quê? Tem esse lado, tem esse lado, tem esse lado e tem esse lado. Repare que, é óbvio que não é um círculo, mas é uma permutação circular. Por quê? Porque um só é a rotação do outro, galera. Só é a rotação do outro. Se você rodar as cores, é como se fosse uma rotação do outro. Então, por isso que se chama permutação circular, ok? Então, nesse caso, temos o quê? O número de possibilidades é 4, que é n, menos 1, que dá 3, 3 fatorial. Então, como o cubo é um sólido de 3 dimensões, qualquer uma das 6 faces pode ser a superior. Logo, o que ele fez? Ele fez o seguinte. Ele pegou 6 vezes 5, né? Cima vezes baixo, vezes a permutação circular. Tudo isso dividido para 6. Por quê? Cada uma das 6 faces pode ser a superior, certo? Então, dividido para 6. Então, 6 vezes 5 vezes o 3 fatorial. Isso vai dar igual a 6 vezes 5 vezes 6, né? Aqui, o que foi que ele fez? Ele simplesmente cancelou o 6 com 6, ficou só 6 vezes 5, que dá 30. A resposta é a letra E. Galera, permutação circular é basicamente isso, ok? Quando você vê que, tipo assim, na verdade, se for uma coisa, não necessariamente um círculo, mas uma coisa que é basicamente a rotação da outra, só roda, só vai rodando e girando, coisa assim, as possibilidades, aí é um caso de permutação circular, ok? E a fórmula é essa daí, n menos 1 no fatorial, ok? Isso aqui foi apenas um exemplo, tá? De uma permutação circular, tá bom? Não necessariamente todos vão ser desse nível, ok? Isso aqui foi só para dar uma ideia. Vamos dar continuidade. Vamos fazer mais um exercício resolvido. Ó, cálculo da quantidade total de maneiras de uma família se acomodar num voo.
Uma família composta por 7 pessoas adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura, as poltronas ocupadas estão marcadas com X e as únicas poltronas disponíveis são as mostradas em branco. O número de formas distintas de se acomodar a família nesse voo calculado por... Vamos lá. Temos 9 lugares para 7 pessoas. Então, qual a quantidade de grupos que podem se formar? Lembrando, ele deu um C de combinação. Por quê? Porque a ordem aqui não importa, galera. Ok? A ordem aqui não tem importância. Quando a ordem importa, aí não é combinação, é arranjo. Só lembrar disso, tudo bem? Então ficaria como? Usando a fórmula, né? Ele já jogou direto na fórmula. Né? 9 lugares para 7, ficaria 9 fatorial dividido por 7 fatorial, 9 menos 7. Então, ou seja, o que foi que aconteceu aqui? 9 menos 7, 9 menos 7, 2, né? Tranquilo. Como são 7 pessoas, logicamente elas são diferentes entre si, da família, elas podem se permutar nos lugares. Logo, a quantidade total de maneiras que as pessoas podem ocupar os lugares vazios no avião são. Como assim, galera? Tá, isso aqui, ó, é só a combinação. Ó, isso aqui foi o que a gente encontrou aqui, certo? Só que quando ele fala o seguinte, ele fala isso aqui, ó, elas podem se permutar, quer dizer o quê? Elas podem mudar de lugar, né? Tipo assim, elas podem inverter-se, coisa assim. Podem se permutar. Trocar de lugar são 7, né? Então, por isso, vezes 7 fatorial. Ok? Por isso, vezes 7. Elas podem se permutar, ou seja, elas podem inverter-se, trocar de lugar, entendeu? Entre as combinações. Então, 9 fatorial dividido por 7 fatorial, vezes 2 fatorial, tudo isso vezes 7. Ele cortou aqui o 7 fatorial com 7 fatorial, o que obviamente restou 9 fatorial dividido para 2 fatorial. Bom, bora fazer agora uns pequenos exercícios. Diz o seguinte, um restaurante oferece no cardápio 2 saladas distintas, 4 tipos de pratos de carne, 5 variedades de bebidas e 3 sobremesas diferentes. Uma pessoa deseja uma salada, um prato de carne, uma bebida e uma sobremesa. De quantas maneiras a pessoa poderá fazer seu pedido? Bom, galera, temos 2 saladas, então 2. 2 saladas diferentes, vezes 4 tipos de carne, vezes 4, vezes 5 tipos de bebidas, vezes 3. Se você for multiplicar tudo isso, isso dá quanto? 2 vezes 4 dá 8. 8 vezes 5, 40. 40 vezes 3, 120. Resposta é a letra E. Ok? Fácil essa, né? Essa é muito fácil, tranquila. Não tem nenhum mistério essa. Ok, vamos fazer o próximo. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar empregando os caracteres 1, 3, 5, 6, 8 e 9? Galera, vamos lá. O que são números de 3 algarismos distintos? Vamos devagar. O que seria 3 algarismos? Ué, galera, é basicamente o 900. 900 tem 3 números, 3 algarismos. Um 9 e 2 zeros. O 215 também, 3 números. 3 algarismos. 1, 2, 1, 5, certo? Então, se ele quer 3 algarismos distintos, é o que? Não pode repetir números, ok? 3 números formados, ok? São 3 números aqui. Mas a gente só vai usar esses números daqui, ó. 1, 3, 5, 6, 8 e 9. Lembrando que não pode repetir, por quê? Porque são 3 algarismos distintos. Quantos números temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 6 números. Então, para o primeiro número, nós temos 6 possibilidades. Como não pode repetir? Para o segundo, nós temos 5. E por último, nós temos 4. Então, vamos lá. 6 vezes 5, 30. E 30 vezes 4, 120. Também, né? Tá aí.
Tranquilo, né? Qual é a resposta? Letra B. Deu a mesma resposta do primeiro e o segundo exercício, né? Tranquilo, né? Então, vamos continuar. Galera, marcam-se 3 pontos sobre uma reta R e 4 pontos sobre uma outra reta paralela a R. O número de triângulos que existem com vértices nesses pontos é... vamos entender. Ele diz o seguinte, tem uma reta e tem uma outra reta paralela. Vamos marcar 3 pontos nessa daqui. 1, 2, 3. E temos 4 pontos nessa. 1, 2, 3, 4. Ele quer saber o seguinte. Quantos triângulos dá para formar aqui? Temos um aqui, né? Olha só. Temos um aqui, ó. Um aqui. Se você for ligar. Temos outro assim. Usando basicamente esse mesmo ponto aqui, ó. Esse primeiro. Só que, ó, eu vou daqui até aqui, ó. 2 e por aí vai. Ok, galera, eu poderia fazer desse jeito? Desenhar todas as possibilidades? Sim, mas bora tentar de um jeito diferente. Temos o seguinte, para formar um triângulo a gente precisa de 3 pontos, correto? Logo, a primeira reta, supomos que a base esteja nela, né? Fazemos a seguinte combinação. Vamos fazer uma combinação. Por quê? Porque a ordem dos pontos, galera, não importa, ok? A ordem dos pontos não importa. Fazemos uma combinação de quem com quem? Vamos lá, apagar aqui, que eu não vou fazer desse jeito, né? Fazendo pela combinação, vou repetir. A gente precisa, né? 3 pontos para formar um triângulo, certo? Então, vamos supor para a primeira reta, supomos que a base esteja na primeira reta, ok? Então, a combinação ficaria da seguinte forma. Ficaria, combinação 3 para 2 multiplicado pela combinação de 4 para 1. Tudo isso ficaria como? Você jogando na fórmula ficaria 3 fatorial. Tudo isso dividido por 3 menos 2 fatorial por 2 fatorial. Estou fazendo essa aqui a primeira daquela primeira ali, combinação de 3 para 2. A outra ficaria como? Tudo isso vezes o 4 fatorial sobre 4 menos 1 4 menos 1 fatorial com 1 fatorial. Isso tudo daria quanto, galera? Se você fosse fazer a fórmula, daria quanto? Isso vai ficar igual a 3 fatorial. Tudo isso dividido aqui vai ficar 1 fatorial com 2 fatorial. Aí você vai multiplicar por 4 fatorial. Tudo isso dividido por 3 fatorial por 1 fatorial, certo? O que dá para fazer aqui? Posso cancelar 3 fatorial com 3 fatorial, não posso? Só isso? Não. Dá para fazer outra coisa também, certo? Olha só que interessante. Quanto que é 1 fatorial? O 1 fatorial dá 1. 1 fatorial dá 1. Né? Tanto esse quanto esse. Dá 1. Então, o que acontece agora é o seguinte. 1 vezes 2 fatorial dá 2 fatorial, certo? O 1 aqui não vai fazer interferência nenhuma. Mas agora aqui, nós temos o seguinte. Lembra que 4 fatorial é 4 vezes 3, eu posso ir diminuindo? Vezes o 2, aí chegou no 2 fatorial, tem 2 fatorial lá embaixo.
Corta, corta. Então só vai ficar quem? 4 vezes 3. Isso tudo é 12. Não acabou ainda, tá, galera? Ainda não acabou o exercício. Essa não é a resposta. Agora temos o seguinte. Vamos supor que a reta agora está na outra reta. Tudo bem? Perdão, a reta não. Vamos supor que agora a base do triângulo vai situar-se agora na outra reta paralela, ok? Tranquilo? Então, como seria a combinação? Vou fazer aqui embaixo, eu apago depois, tá? A combinação ficaria 4 por 2 vezes uma combinação, ficou grande, espera aí, deixa eu apagar aqui, vezes uma combinação 3 por 1. Então isso daria quanto? Ficaria o seguinte, ficaria 4 fatorial, a primeira, ok? Estou fazendo a primeira, dividido por 4 menos 2 fatorial, 2 fatorial. Tudo isso a gente vai multiplicar por 3 fatorial, ok? Estou fazendo agora a segunda parte. 3 menos 1 fatorial. Deixa eu melhorar aqui, isso aqui ficou estranho. 3 menos 1 fatorial por 1 fatorial, ok? Na hora que você for resolvendo aqui, já vou fazer aqui como ficaria. Galera, ficaria o seguinte, 4 fatorial, tudo isso dividido 2 fatorial, certo? Isso aqui fica 2 fatorial com 2 fatorial. Vezes, aqui vai ficar um 3 fatorial, dividido para um 2 fatorial com 1 fatorial. Ok. O que acontece aqui? Bom, a gente pode, tanto esse 4 fatorial quanto esse 3 fatorial, a gente pode diminuir, galera. A gente pode fazer isso aqui, 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, ok? Só subtrair aqui, só diminuir. Aqui o 3 é a mesma coisa, fica 3 vezes o 2 fatorial. O que acontece aqui agora? Bom, eu posso cancelar, posso cancelar aqui, esse 2 fatorial com um deles aqui de baixo, ok? E eu vou também cancelar esse 2 fatorial com esse 2 fatorial. Só vai sobrar esse 1 fatorial aqui. Então, esse 1 aqui, fatorial, vai ficar 1, né? Então, esse 1 aqui, né? 3 fatorial dividido para 1, não vai fazer diferença, vai ficar 3 fatorial. Ou seja, o que vai sobrar aqui? Irá sobrar o 4 vezes 3, né? Lá de cima, vai ficar 4 vezes 3, ok? Tudo isso dividido, quanto que dá 2 fatorial, galera? 2 vezes 3. 4 vezes 3, 12. 12 dividido para 2 dá 6. 6 vezes 3, 18. Ou seja, quantos triângulos possíveis é possível aqui? 18 e 12. 18 mais 12, 30. Letra C. Ok? Beleza. Questãozinha assim, um pouquinho traiçoeira, né? Mas calma, se você prestar atenção, é bem assim, só usar, se você usar pela fórmula da combinação, você consegue fazer, ok? Bom, qualquer coisa que quiser copiar, você pausa aí o vídeo, ok? Que eu vou apagar para fazer a próxima, ok? Vamos lá então.
Vou apagar só essa parte aqui. Essa parte daqui é suficiente, não preciso apagar tudo. Vamos lá. Temos a seguinte pergunta. Se A é igual a 1, 2, 3, 4, 5, a quantidade de números formados por dois algarismos não repetidos e tomados de A é... galera, é muito fácil. Dois algarismos não repetidos, né? Aqui e aqui. Números com dois algarismos, por exemplo, 90, 80, ok? Mas só pode dar esses números daqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Na primeira possibilidade nós temos 5 números. E na segunda nós temos, porque não pode repetir, 4 números. Então, quantos números é possível fazer? 20. Ok? É isso, galera. Não tem mistério. Bom, era só isso, quantos números de dois algarismos que não podem repetir, não pode repetir os números, dá para fazer com esses números aí. Olha, nós temos aqui 5 números, certo? Nós temos aqui 5 números. Então, para a primeira possibilidade, nós temos 5, né? Para o primeiro número, nós temos 5 possibilidades. E para o segundo, 4, porque não pode repetir. Então, 5 vezes 4, 20. É só isso. E agora a última questão. No hospital, existem 3 portas de entrada que dão para um amplo saguão no qual existem 5 elevadores. Um visitante deve se dirigir ao 6º andar utilizando-se de um dos elevadores. De quantas maneiras diferentes poderá fazê-lo? Galera, fácil também. Ele pode entrar por 3 portas diferentes e ainda utilizar 5 elevadores. 3 vezes 5, quantas possibilidades? 15. Pronto. Tranquilo e fácil, ok? Galera, com isso a gente encerra o conteúdo, tá? Do 2º ano de matemática, ok? Foi um prazer estar com vocês. Espero que tenha ajudado. Estudem bastante para a prova, ok? Se vocês estudarem e fizerem os exercícios, vocês vão bem na prova, tranquilidade. Então, vou ficando por aqui. Um grande abraço e tchau!